Olá, tudo bem? A partir de agora nós vamos estudar como Deus trabalhou para que a verdade fosse restaurada. Você viu no estudo anterior a ação direta do anticristo, pisando na verdade, jogando a verdade por terra. E agora, de uma forma maravilhosa, gloriosa, o nosso Deus, o nosso grande Deus, entra em ação e começa um projeto chamado Restauração da Verdade. Essa restauração começa restaurando as doutrinas, mas acima de tudo, restaurando a vida de cada pessoa. Deus restaurou a minha e o processo continua até o dia da volta de Jesus. E a sua vida também será restaurada a partir de agora. Tenha certeza, o que Deus vai fazer na sua vida hoje é algo que você não pode imaginar. E o término dessa restauração será quando Jesus voltar e transformar definitivamente o seu corpo corruptível em um corpo incorruptível. E você vai voltar a refletir a imagem e a semelhança de Deus. Que maravilha, não é? Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ler alguns versículos e você vai ver que Deus tem uma mensagem direta para o seu e também para o meu coração. O primeiro texto de hoje está em Isaías, capítulo 58, versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Este versículo é muito rico. É um dos mais ricos da Bíblia. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele diz claramente que os filhos de Deus, lembre-se, filhos, apenas os filhos de Deus, eles teriam uma missão possível pelo poder de Deus. A missão seria restaurar a verdade, edificar as antigas ruínas, reparar as brechas e levantar os fundamentos. Em outras palavras, Deus deveria usar os seus filhos, os seus servos, para restaurar aquilo que o anticristo pisou, aquilo que Satanás jogou por terra. Você lembra das 5 colunas da verdade? Lembra que a primeira, Deus, a segunda, Jesus, a terceira, o Espírito Santo, a quarta, a Bíblia e a quinta, os 10 mandamentos. Você viu que todas estas colunas foram atacadas e jogadas por terra. E agora você percebe nesse texto de Isaías que Deus deseja usar os seus filhos para restaurar todas estas colunas que foram jogadas por terra. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador e eu vou te mostrar algumas dessas imagens e você vai poder entender melhor o que o profeta Isaías está querendo dizer. Dá uma olhadinha aqui, olha. O tema geral, você já sabe, é a restauração da verdade. Lembre-se que a primeira coluna é Deus, estou repetindo para você. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que merece adoração, aliás, é o único. E Deus é o único que pode perdoar pecados. O profeta Isaías está dizendo que Deus usaria os seus filhos para restaurar o amor, a adoração e o perdão. Deus quer usar os seus filhos para fazer esta restauração. E Deus quer usar você também para restaurar esta verdade na vida de muitas pessoas. Mas antes de fazer isso na vida de muitas pessoas, Deus quer fazer na minha e também na sua vida. Veja agora a segunda coluna. A segunda coluna é Jesus. Jesus é o nosso mediador, o único mediador. Jesus é o nosso advogado, aquele que intercede, que luta por nós. E Jesus é o nosso Salvador. Os filhos de Deus, conforme diz Isaías, os filhos de Deus deveriam restaurar esta verdade, a verdade sobre o trabalho intercessório de Jesus no santuário celestial, o trabalho de Cristo como nosso sumo sacerdote. É uma verdade profunda demais, que muitas pessoas não conhecem. E nós, os filhos de Deus, de acordo com a profecia de Isaías, nós temos a missão de restaurar esta verdade. E a terceira coluna está aqui. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado e agora nós precisamos levar a todas as pessoas a mensagem de salvação que convence do pecado e que dá vitória sobre o pecado. A quarta coluna da verdade é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela que nos santifica e que nos ilumina e que a Igreja Romana, o Anticristo, com certeza, usados pelo diabo, pisaram nesta verdade. E nós vamos agora começar o projeto de restauração. Quem deveria restaurar? Os filhos de Deus.
Isaías deixa claro, os filhos de Deus deveriam restaurar as verdades, as brechas, as colunas, enfim, deveria levantar os fundamentos de muitas gerações. É isso que diz o profeta Isaías. Para que esta mensagem sobre a Bíblia pudesse ser restaurada, é necessário que entendamos algumas coisas que nos levam a uma vida de santificação e de iluminação. E agora, vejam, a quinta e última coluna. Você pode ver aqui os 10 mandamentos. Uma lei de amor, amor a Deus e amor ao próximo. Agora você tem, nessa sequência, uma mensagem incrível. Vamos dar uma olhada na tela maior e eu quero que você veja novamente aquela mulher prostituta. Está lembrado dela? Aquela mulher prostituta montada numa besta, que tinha um cálice na mão e que dentro do cálice tinha abominação, imundícia e prostituição. Está lembrado, não está? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero te mostrar novamente essa mulher e lembrar você tudo o que ela fez. Vamos lá. Aqui, nessa tela, você pode olhar e você pode ver uma mulher prostituta. Olha bem para a cara dela, é uma verdadeira prostituta mesmo. Ela estava montada numa besta. Lembra-se que esta mulher é símbolo da igreja romana. Igreja esta dirigida pelo anticristo, o pontífice romano. Esta mulher simboliza, portanto, um movimento religioso. Lembre-se que ela é mãe e tem as filhas, as meretrizes. E tanto a mãe quanto as filhas seriam usadas pelo diabo para pisar na verdade, jogando a verdade por terra, as 5 colunas. E agora, você vai olhar de novo e vai ver uma outra mulher. Uma mulher bonita, uma mulher pura, uma mulher que representa a igreja de Deus, que representa o povo de Deus, que representa os filhos que o profeta Isaías está falando, que o profeta Isaías mostrou no capítulo 58 e no versículo 12. Olha aqui, esta mulher, olha a diferença, esta sim é uma mulher virtuosa, é uma mulher bonita, veja que ela tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas e essa mulher tem a lua embaixo dos pés. E o detalhe mais importante, ela está vestida do sol. Uma mulher linda, uma mulher vestida de uma forma espetacular. Esta mulher representa a igreja de Deus, representa a igreja verdadeira, representa os filhos de Deus, filhos que o profeta Isaías chega a afirmar. Esses filhos que o profeta Isaías afirma que deveriam levantar os fundamentos, edificar as ruínas, reparar as brechas, restaurar as veredas, restaurar toda a verdade. Sobre esta mulher, eu faço questão de mostrar na Bíblia, ler com você, tintim por tintim, ponto por ponto. Nós vamos agora pegar a Bíblia e fique muito atento, porque o que vamos ler é maravilhoso. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse. Lembre-se que o Apocalipse é o nosso livro base, é o nosso livro principal. E no capítulo 12, no versículo 1, você encontra os filhos de Deus, a igreja de Deus, simbolizada por uma mulher vestida de sol. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Agora confira o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, ou um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E o versículo 6 diz, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E concluindo o versículo 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando eu li a primeira vez esse texto na Bíblia, eu fiquei preocupado e ao mesmo tempo interessado em saber exatamente o significado disso. Eu tenho certeza que você está curioso para saber também o significado, não está? Então vamos analisar o significado desta mulher com todas estas características que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse. Primeiramente, mulher. Eu pergunto a você, o que significa mulher em profecia? Está lembrado? Mulher significa igreja. Efésios 5:23. Portanto, esta mulher é símbolo de uma igreja. Detalhe, ela estava vestida do sol. Aqui no livro de Salmo 84, verso 11, diz que Deus é o sol, o Senhor Deus é o sol. Se você vai para Apocalipse 1, versículo de 10 até o 17, você descobre que este Deus que o salmista diz ser o sol, é o Deus Filho, ou seja, é Jesus Cristo.
Portanto, quando a Bíblia diz que a mulher está vestida de sol, significa que a igreja estaria iluminada, revestida de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que essa mulher tinha a lua debaixo dos pés. A lua, neste caso, nós devemos entender da seguinte forma: a lua reflete a luz do sol. E se o sol representa Jesus, então a lua representa aquilo que reflete o sacrifício de Jesus. E de acordo com a Bíblia, Hebreus 9, Levítico 4, de 27 a 30, e também, de acordo com Isaías 53 e João 1, 29, vejam, 4 passagens da Bíblia. De acordo com a Bíblia, então, no Antigo Testamento, o sacrifício de cordeiros era o símbolo do sacrifício de Jesus. Portanto, a lua representa o sacrifício de cordeiros do Antigo Testamento. A mulher estava vestida do sol e tinha a lua debaixo dos pés. E por último, a Bíblia diz que a mulher tinha uma coroa. Coroa é símbolo de vitória. Está escrito em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isto quer dizer que Deus reservou uma coroa para todos os vencedores. Portanto, coroa simboliza vitória. E nesta coroa tinha 12 estrelas. 12 estrelas. Você se lembra o que significa estrela em profecia? De acordo com a Bíblia, estrelas representam anjos ou pregadores do Evangelho. E nós resumimos numa palavra: mensageiros. Portanto, se esta mulher tem uma coroa com 12 estrelas, isto quer dizer que esta mulher, ela tinha 12 homens que brilhavam. E se esta mulher é uma igreja, portanto, esta igreja, ela tinha 12 homens que brilhavam na pregação. E aí você já sabe, são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Pronto, aí você tem o significado de cada simbolismo envolvendo esta mulher. E isso é muito interessante. Vamos conversar agora de uma forma muito mais próxima. Vamos bater um papo. Eu vou sentar aqui e você vai me acompanhar e nós vamos conversar. Eu quero te explicar uma coisa muito importante. Vem aqui, bem pertinho. Olha, o diabo usou uma igreja falsa para jogar a verdade por terra. Lembra, né? Esta igreja que o diabo usou, na Bíblia aparece sob o símbolo de uma mulher prostituta. E Deus usa uma mulher, ou seja, uma igreja, que na Bíblia aparece sob o símbolo também de uma mulher, para restaurar aquilo que o diabo pisou. Não é interessante? Então, no Apocalipse, nós temos 2 mulheres. Uma prostituta e a outra pura, a outra fiel. A prostituta é a igreja do diabo e a pura é a igreja de Jesus Cristo. Eu tomei a decisão, há muitos anos atrás, de fazer parte da igreja verdadeira. E você? Já tomou sua decisão também? Se você ainda não tomou, agora é a hora de você tomar a decisão. São 2 igrejas, simbolizadas por 2 mulheres, uma prostituta e uma virtuosa. A virtuosa é a igreja de Deus. A igreja de Deus é odiada por Satanás, mas olha, não importa, porque o importante mesmo é saber que a igreja de Deus é fiel a Deus. E Deus colocou sobre a sua igreja uma missão que é sublime, a missão de restaurar, reconstruir, levantar, resolver o problema que a outra mulher aprontou. Entendeu? Agora, você sabe que a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é símbolo da igreja verdadeira. Isso significa que a igreja de Deus, ela tem a sua origem e a sua base no Velho Testamento. Por isso a lua debaixo dos pés. E a mulher vestida de sol significa que ela estaria iluminada por Jesus Cristo. Ela receberia a visita de Jesus. A coroa mostra que a igreja verdadeira, embora ela tenha sido perseguida no passado, ela seria vitoriosa. Embora o anticristo, o poder papal, perseguia o povo de Deus, a igreja seria vitoriosa. Por isso ela tem uma coroa na cabeça. E as 12 estrelas representam os 12 apóstolos, os 12 homens que brilharam na fundação do cristianismo. E você também pode brilhar quando Jesus estiver definitivamente no seu coração. Amém? Com certeza, todos nós brilharemos, não para nós mesmos, mas para a honra e glória do nosso Deus. Está aí, Apocalipse 12, símbolo da igreja verdadeira. E agora, eu vou para a parte final. A parte final, que na minha opinião é a mais importante. E a parte final está no capítulo 12 e no versículo 17.
irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vou te mostrar isso numa tela muito maior. E você vai poder entender o versículo 17 do capítulo 12. É maravilhoso. Vamos lá. É maravilhoso o entendimento, porque a ação do diabo é terrível e espantosa. Mas tenha calma, fique atento ao olhar aqui, numa tela maior, esta mensagem. Vamos lá. Aqui, Apocalipse 12, verso 17. Imagine, diz a Bíblia, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás. E a Bíblia diz que o diabo está irado. Eu quero perguntar a você, você já ficou irado alguma vez? Já viu alguém com muita ira, com muita raiva? É horrível, não é? Se um ser humano irado é horrível, imagine o diabo irado. A Bíblia é clara, irou-se o dragão contra a mulher. Em outras palavras, o diabo está irado contra uma igreja. Contra uma igreja. Que igreja é esta que o diabo está irado? Por que Satanás não gosta de uma igreja? Sabe por quê? Olha aqui. Porque esta igreja é aquela que, primeiro, ela guarda os 10 mandamentos da lei de Deus. Que bênção! Uma igreja fiel. É por isso que o diabo não gosta dela, porque ela guarda os mandamentos de Deus. E agora, segundo, olha aqui. Em segundo lugar, o diabo não gosta dessa igreja, porque além de guardar os mandamentos de Deus, ela tem o testemunho de Jesus. É isso. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Claro, uma igreja fiel, o diabo não poderia gostar mesmo. Agora, tem algumas igrejas por aí que o diabo gosta. Gosta tanto que não sai de lá. Você pode ver. Tem igreja que só abrir as portas, o diabo já está lá. Alguém cai, fica endemoniado. É um desespero, uma tragédia. Então, estas igrejas, o diabo gosta muito. Ele gosta de estar lá, frequentando inclusive os cultos. Mas há uma igreja que o diabo não gosta, a igreja que guarda os mandamentos. Agora escute uma coisa, tem pessoas por aí, igrejas e mais igrejas, dizendo que os 10 mandamentos foram abolidos. Amigo, amiga, esta é uma mensagem de Satanás para confundir você, para tirar a sua salvação. Não caia nessa. Porque, na verdade, a igreja verdadeira, repito, olha de novo, a igreja verdadeira, olha aqui, primeiro, ela guarda os mandamentos de Deus. Segundo, ela tem o testemunho de Jesus. Esta é a igreja de Deus, é nesta igreja que eu quero ficar, é neste caminho que eu quero seguir. Este é o caminho certo e por isso eu tomei uma decisão de fazer parte deste povo, desta igreja, deste movimento. E eu convido você a fazer parte também desta igreja. Agora, se você está numa igreja que não guarda os mandamentos de Deus, abra o olho, porque agora eu vou dizer a você o que você tem que fazer se você faz parte de alguma igreja que não guarda os mandamentos de Deus. Vem para cá, vamos olhar aqui. Vamos aqui na palavra de Deus, dentro da Bíblia. A igreja verdadeira é aquela, portanto, que guarda os mandamentos. E em 1 João, capítulo 2, versículo 4, na Bíblia, nós lemos assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Chega mais perto aqui, vem aqui, vou te falar uma coisa muito séria, bem para você nunca mais esquecer. Quer saber qual é a igreja verdadeira? É simples. Você quer saber? Mas pensa bem. Não adianta saber e não aceitar. Você quer saber a igreja verdadeira? Abra a Bíblia na primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 4, e ao mesmo tempo em Apocalipse 12, 17, e você vai ter a igreja verdadeira. A Bíblia diz que a igreja verdadeira guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E a igreja falsa é aquela que diz, eu conheço, mas não guardo os mandamentos. Esta é mentirosa e nela não está a verdade. Amigo, vem aqui. Está cheio de igrejas falsas neste mundo. Igrejas que fazem barulho, que prometem curas, que fazem milagres, pseudos milagres. Igrejas que querem pegar o teu dinheiro, entendeu? Para você receber bênçãos em várias dessas igrejas, você tem que pegar um envelope, colocar lá dentro uma quantia muito alta,
se você quiser uma bênção grande. E aí você leva para essa igreja, eles levam isso para a fogueira não sei das quantas, para a campanha não sei das quantas, para a corrente não sei das quantas. E sabe o que essas igrejas dizem? Dizem que você pode ser curado e liberto e que a lei de Deus, os 10 mandamentos foram abolidos. Esta é uma doutrina de Satanás. Esta é uma mensagem do demônio. A mensagem de Deus é totalmente diferente. A mensagem de Deus, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer corrente nenhuma, basta você conhecer a verdade e a verdade libertará você definitivamente. A igreja verdadeira é aquela que guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E é esta igreja, este povo, que Deus deseja usar para restaurar toda a verdade da palavra de Deus. Que maravilha! Olha, a única igreja, e eu falo isso com muita segurança e com muita alegria no meu coração, a única igreja que tem estas duas características é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é por isso que Deus me tirou da igreja romana, me tirou das filhas da grande Babilônia e me trouxe para cá. Eu fui batizado no dia 24 de maio de 1986, na cidade de Sorocaba, pelo pastor Alcides Campo Longo. E você já entendeu, né? Você precisa tomar a mesma decisão. A decisão de sair do erro e vir para a verdade. E se você quer sair do erro e vir para a verdade, tenha certeza, eu vou orar por você. Um missionário adventista vai te visitar. Você vai estudar toda a verdade. E você também será batizado para fazer parte da verdadeira igreja que o diabo não gosta. Mas não se preocupe, Jesus ama você e você é uma ovelha de Deus. Deus tem os seus filhos em todas as denominações, mas Deus quer reunir todos os seus filhos num só lugar para dar a salvação a todas essas pessoas. Você aceita esta verdade? Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou quer fazer parte da falsa? A escolha é sua, a decisão é sua. Mas eu já sei qual é a sua decisão. É a mesma minha, não é? Então agora eu te convido a orar. Nós vamos agora falar com Deus em favor dessa linda decisão que você tomou de fazer parte da igreja verdadeira. Oremos. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por saber que existe uma igreja verdadeira aqui na terra. Existe um povo que guarda os teus mandamentos e que tem o testemunho de Jesus. Obrigado também por saber que esta igreja, ela existe desde o Antigo Testamento, ela nunca mudou e ela existe hoje e vai durar para sempre, especialmente até o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Ó Pai, abençoe esta pessoa que agora tomou essa linda decisão, essa pessoa que deseja nascer de novo e fazer parte da igreja que guarda os teus mandamentos. E livra-nos das garras de Satanás. Ó Pai, nos teus braços eu me entrego e também entrego este amigo, esta amiga, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Você viu que mensagem maravilhosa? Uma mensagem de restauração. Você aceitou esta mensagem no seu coração e por isso, a partir de hoje, você vai viver de forma diferente. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar detalhes da igreja verdadeira desde Gênesis até o Apocalipse. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.